Vamos saber quem está na casa pela primeira vez. Não há aqui nenhum senhor chamado Diniz. Muito bem. Então, bem-vindos. Vamos iniciar o nosso trabalho deste domingo com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria do Espírito Emmanuel, cujo título é O Tesouro Enferrujado. É um comentário a um excerto da carta de Tiago, que diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se. E Emmanuel comenta: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário que trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos colocar agora na oração que nos dispomos a realizar, procurando unir os nossos pensamentos em torno da figura do Cristo, o amigo incomparável das nossas vidas, ao encontro de quem desejamos ir para receber as bênçãos do seu amparo. Mestre querido, eis-nos reunidos em vosso nome e em nome de Deus Pai, a quem endereçamos a singela oração para vos agradecer tudo quanto nos tem sido facultado no tempo, mesmo as circunstâncias difíceis, rudes, a que somos chamados tantas vezes, como experiências que nos magoam, que nos ferem. Agradecemos, Senhor, a inspiração e o acompanhamento, para que sejamos corajosos e a nossa fé se fortaleça para melhor compreendermos a importância da ligação convosco, a fim de que se cumpra a vossa vontade, razão pela qual desejamos compreender o quanto nos é necessário agir no bem para partilharmos convosco a saúde, as emoções, o bem-estar. A nossa rogativa dirige-se igualmente a favor daqueles que sofrem, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Razão pela qual deixamos o nosso testemunho de solidariedade e pedido de amparo para todos, para que não esmoreçam, para que se fortaleçam intimamente e procurem, através da oração, entrar
em sintonia convosco, buscando energias para a superação das dificuldades que fazem. Para aqueles que são fonte da nossa preocupação, envolvemos, Senhor, com o nosso testemunho fraternal de afeto e mordouro, a fim de os auxiliarmos na tarefa de superação das dificuldades. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Aqui dar início ao nosso trabalho com a leitura introdutória da mensagem do mesmo, que diz o seguinte: antes, pois, de analisarmos o pagamento da terra, habituemo-nos a valorizar as concessões do céu. É uma reflexão de Emmanuel, também, do Espírito Emmanuel. Hoje, o mês de julho, tratamento do Livro dos Espíritos, a parte terceira, que diz respeito às leis morais. No capítulo 2º da Lei de Adoração, vamos hoje falar da prece, que está intimamente ligada à lição, ao capítulo da coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, que a semana passada concluímos. Portanto, nós vamos perceber que a coletânea de preces espírita, que Allan Kardec organizou e introduziu no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final da obra, é um desdobramento mais aprofundado das reflexões que os Espíritos aqui nos deixam. E na questão 664, pergunta Kardec: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces proporcionar-lhes alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Portanto, o primeiro passo aqui é perceber se será útil que oremos pelos mortos e pelos sofredores. Pelos mortos, porque ainda instituída a ideia de que orar pelos mortos é atrair os mortos. E nós, é aquilo que não desejamos, é atrair os mortos. Porque os mortos é a cultura ancestral, os mortos são, com o devido respeito e licença, o diabo. E como tal, nós não queremos trato nenhum com o diabo. E reparem que até onde chega a contradição do pensamento humano. Nós, enquanto os nossos afetos estão encarnados no corpo físico, amamos-los, não conseguimos viver sem eles, por aí adiante. Morrem, nós sequer oramos por eles, porque passam a ser o demónio. Atrair os mortos é atrair o mal. Ainda ocorre nos dias de hoje esta postura, esta forma de ver e de estar. E depois, se pelos espíritos sofredores também. Orar pelos espíritos sofredores pode, eventualmente, atrair as suas dores, as suas dificuldades, e nós também não queremos. Nós queremos estar bem. Portanto, cada um que fique com a sua cruz, e nós queremos viver a nossa vida de forma mais tranquila possível. Mas vamos ver o que dizem os espíritos. A prece não pode ter por objetivo a mudança dos desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse que inspira aquele por quem se pede, e ainda porque o infeliz sente sempre consolo e alívio quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Então, vemos que a resposta é diametralmente oposta à questão que é colocada. E é oposta porquê? Porque é um sentido humano que Kardec coloca face aos questionamentos com que era confrontado, e ele coloca para esclarecimento de quem viesse a ler a obra
mas os Espíritos aqui dizem, confirmam, não, podemos orar de facto aos Espíritos e por aqueles que, enfim, os nossos afetos ou desafetos, mas que estejam em qualquer circunstância, bem ou mal. A prece é sempre um recurso terapêutico, benéfico para todos. Não só para quem ora, em primeiro lugar, mas também para quem recebe essas orações. Portanto, isso não implica, muitas vezes nós pedimos, mesmo ainda no plano físico, a ideia de um Deus antropomórfico, isto é, de caráter humano, que tem bons e maus momentos, bom e mau humor, e como tal pode, no momento, a nossa oração, que pretende sempre rogar a Deus para que no momento em que Ele esteja bem disposto, enfim, nos levante o castigo, entre comas, que nos foi aplicado, por forma a alterar o curso das circunstâncias. Ora, o que diz aqui o Espírito é que podemos orar a Deus, pedir auxílio, pedir inspiração, pedir coragem, mas não haja a ideia de se alterarem os desígnios divinos, porque são imutáveis. Isto é, as leis divinas são universais, são iguais e aplicadas de forma igual para todos e correspondendo dentro da lei de causa e efeito às necessidades evolutivas de cada um. Portanto, o mesmo erro não é alvo das mesmas reações. Porquê? Porque há circunstâncias que alteram, às vezes de forma profunda, o significado, mas também os próprios objetivos e o alcance dessas ações. O que significa que o erro cometido de forma consciente e com o desejo de fazer o mal é completamente diferente do mesmo que foi feito de forma aleatória, sem a mínima consciência do que estava a ocorrer. Estamos a compreender? Então isto significa que as leis divinas, que são perfeitas, imutáveis, reagem em concordância com a intencionalidade com que se age na vida. Quem aplica ainda mau pendor nas suas ações, naturalmente que as reações serão muito mais adversas do que o outro que atua nas mesmas circunstâncias, mas de forma inconsciente. Ora, isto é para percebermos que as leis divinas, a lei de causa e efeito, ela não é assintosa e determinante e igual para todas as circunstâncias. É aplicada em concordância com o mérito ou o demérito de cada um. Maior ou menor responsabilidade. Mais consciência, menos consciência na ação. Ora, o que aqui ainda diz o Espírito é que a prece não pode ter por objetivo a mudança dos desígnios de Deus. Ora, o que são esses desígnios? Traduzem-se através das leis instituídas que aplicam a cada um de acordo com os seus, dissemos já, os seus méritos, as suas responsabilidades. E o que desejamos muitas das vezes é alterar o curso das circunstâncias. Mas acontece que essas reações que correspondem a uma ação indevida têm por objetivo ajudar, auxiliar a criatura a pensar e a agir. E às vezes, portanto, isto o que pressupõe é uma ação preventiva. Que saibamos, antes de agir, medir as nossas pretensões, aquilo que pretendemos realizar, quais são as consequências que daí advirão e, portanto, agir em conformidade com esses valores de respeito pela vida, por nós, pelo próximo. Ora, quando não há esse cuidado, o que significa que as leis divinas
tem essa reação tem por objetivo auxiliar a criatura a ser mais comedida, mais ponderada, mais sensata antes de agir. Porque no pensamento que se forjam as nossas ideias, as nossas ações, nós devemos aprender a meditar, a refletir, a ponderar, para que as ações sejam concordantes com as leis divinas, com o bem. Ora, na maioria dos casos ainda temos dificuldade em apreender e agir em conformidade com estes preceitos. E o que acontece é que nós só damos conta do erro, porque não pensamos antes, só damos conta do erro depois de ele estar cometido. É a mesma coisa que aproximar-nos de um elemento, de um equipamento qualquer que nos pode ferir e se quer ponderar para o conhecer previamente, medir as consequências. Ora, se o equipamento estiver muito quente, que nos pode queimar, nós não tivemos cautela na aproximação, queimamos-nos e o espírito fixa a ideia. Não tenho que ter atenção, não posso pôr ali a mão. E porque é que o equipamento está quente? Nós já vamos saber as razões. Tomar preventivamente cuidado para que não volte a acontecer o mesmo. Se não agirmos desta forma, numa segunda oportunidade, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. E aí damos um salto. Bolas, eu já me tinha acontecido isto e não tomei atenção. Queimamos a segunda vez. E se for preciso uma terceira, porque não tomamos, lá vamos nós à terceira também, até que se fixe a ideia. Não podemos pôr ali a mão porque o equipamento está quente. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. As leis divinas não são castigadoras, elas são preventivas. É para nos auxiliar a agir em conformidade para evitarmos as consequências. Porque em toda a ação, ou a toda a ação, corresponde uma reação. Ora, essa reação tem um fim, um objetivo terapêutico. Podemos dizer mesmo que é para nos auxiliar a saber pensar, meditar, ponderar, para podermos agir corretamente. Evitamos com isso as dores e os sofrimentos. É aí que têm origem os problemas. Mas se nós agirmos no bem, há também consequências de acordo com a lei de causa e efeito? Com certeza. Com certeza. A lei de ação e reação. Ela serve para o mal como para o bem. Então a criatura que começa a agir no bem, a fixar as suas ideias, as suas ações no bem, começa a enquadrar-se e a afinar-se de forma natural com os princípios e com as leis divinas. Portanto, a dor deixa de fazer sentido. Estão-me a compreender? Então, a dor tem uma ação terapêutica e instrutiva, auxilia-nos a agir preventivamente. Enquanto não fixarmos estes conceitos, nós somos alunos repetentes na escola da vida. Então, vamos e vimos consecutivamente, procurando agir de forma, a consolidar estes princípios e estes valores. Estamos a compreender? Enquanto isso não acontecer, nós continuamos a palmilhar pelos caminhos que ainda tanto nos fazem sofrer. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora estimula o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Portanto, se a ideia inicial era a de solicitar a alteração do quadro, e estas questões só se alteram quando o visado já tem méritos para tal,
portanto, aquilo nós não vamos lá ao gabinete onde Deus está sentado a fazer os despachos e Ele olha para aquilo e despacha de acordo com, enfim, por gostar mais de nós ou gostar menos de nós. É em concordância com as necessidades de cada um. Portanto, se a criatura já não tem necessidade de ser alvo de reações menos felizes, não faz qualquer sentido que elas sejam aplicadas. Isto significa que ele deu um passo em frente, que o processo evolutivo está a acontecer e, portanto, ele está aplicado, está empenhado na valorização desses princípios. E tudo muda em concordância com os méritos de cada um. Com os méritos de cada um. Do outro lado, não vale a pena nós irmos meter uma cunha lá ao gabinete do Criador, porque ele não atende. É tudo por méritos e deméritos. Portanto, as nossas ações, as nossas orações, devem objetivar o envolvimento, o estímulo do visado a alterar a sua forma de pensamento, a estimular-lhe a fé, a estimular-lhe a oração, a confiança em Deus, para que ele se possa sentir melhor e ele próprio começar a ir ao encontro do Criador pelos esforços que lhe são devidos, como todos nós. Então, a oração não é uma ação inócua. Ela é fruto da nossa vontade, do nosso pensamento e da nossa vontade, que projeta o nosso desejo para junto daqueles a quem dirigimos, que são fonte da nossa preocupação ou não, nossos afetos ou desafetos, mas necessitados, sobretudo, desse apoio e desse amparo. E para que a pessoa desperte e prossiga o trabalho que lhe é devido do seu aprimoramento. Isto é, da aproximação a Deus. Portanto, a ideia de que as nossas orações são para alterar o quadro das circunstâncias não vale a pena. Estamos completamente fora do contexto. E, portanto, desfasados da realidade. Estou a falar para espíritas, não é? Para nós espíritas. Estamos desfasados da realidade e daquilo, da dinâmica das leis divinas. Nesse sentido, é que se pode abreviar-lhe a pena se, pela sua parte, ele apoia a prece com a boa vontade. Então, é como aqui entre nós. É aqui como entre nós. A liberdade de escolha, de opções de cada um, deve ser atendida por nós. Nós não estamos obrigados, ou não devemos obrigar ninguém a alterar as suas opções, as suas decisões. O tempo, que é infinito, encarrega-se de criar a dinâmica importante e necessária que nos auxilia à alteração dos nossos comportamentos e da nossa vontade. Então, em tese, nós gostaríamos de orar para nos vermos livres de todos os problemas, porque não temos o alcance espiritual da projeção das leis divinas, que têm por objetivo auxiliar-nos. Isto é, auxiliar o espírito a evoluir. E então, porque é que ainda estamos nestas circunstâncias? Porque a vontade não tem sido muita de nos afastarmos da retaguarda. É tão simples quanto isso. Então, logo que nos empenhemos na prática do bem, nos esforços que devemos fazer para alterar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tudo se altera. Enquanto isso não acontecer, não vale a pena. Então, quer dizer, Deus tem a medicação à nossa disposição. Mas se o doente não a quer tomar, de quem é a responsabilidade? Nós não vamos obrigar o doente a tomar a medicação. Não é verdade? Às vezes nós não gostamos da medicação. Ainda pensamos que a medicação nos vai fazer pior. Né? E vai nos tirar da zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Os maus hábitos. Certo? É que para nós podermos melhorar, temos que aplicar as terapias adequadas. Mas essas terapias vão alterar aquilo que eu queria. Vamos ao médico, olha, o senhor tem que reduzir o consumo de gorduras. Você tem que fazer isto. Senhor doutor, o senhor não me mate.
Leva a receita e já não passa pela farmácia sequer. Dobra e mete lá num canto. E já vamos com a ideia. O médico é tolo. É logo a ideia que nós... É tolo porquê? Porque ele contraria o nosso desejo. Qual é o nosso desejo? É mantermos exatamente na mesma. Ora, então veja-se, nós vamos pedir medicamentos para tratar um problema de saúde, mas não queremos adotar as medidas adequadas. Mas, porquê? Porque é a nossa zona de conforto, nós ainda não estamos despertos. Então, há pessoas que ainda não estão preparadas para tomar a medicação. E não podemos forçá-los, temos que respeitar o seu tempo e a sua liberdade. Estamos a compreender? E é o que acontece aos espíritos quando desencarnam e que pela sua forma de pensar e pela sua forma de estar, e apesar de todos os esforços, o mal não faz parte dos códigos divinos. O mal, eu vou repetir, o mal não faz parte, nem o sofrimento, não fazem parte dos códigos divinos. Isso resulta da má aplicação do nosso livre-arbítrio. Estão-me a compreender? Somos crianças, com o devido respeito. Nós temos filhos, estamos a educá-los. Temos uma visão completamente diferente e muito mais ampla de uma criança. Mas se dizemos à criança, vais por ali, e ele não vai. Porquê? Porque ele gosta mais de ir por acolá. Porque acolá é onde ele encontra os amigos, onde ele se pode, correr, fazer o que bem entende. Por ali ele já tem que fazer alguns sacrifícios. Não obedece. O que é que nós fazemos? Não foste por ali, faltaste ao respeito, então, olha, amanhã não vais sair de casa. O pai é mau? A mãe é má? Não. É a forma adequada e terapêutica para ensinar a criança a cumprir com aquilo, a aprender a agir no seu próprio interesse. Então nós somos crianças da vida e nem sempre isso nos agrada quando a própria vida nos aplica as terapias. Então é muito interessante porque no Livro dos Espíritos Kardec coloca a questão se todos os espíritos têm que passar pelo mal, pela fieira do mal. Pela fieira do mal. E pela fieira do mal porque o que é que está subjacente na pergunta? O sofrimento, se todos têm de passar pelo sofrimento. Quer dizer, o espírito só aprende através da dor. E a resposta, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Da ignorância. Acontece que estamos reunidos, o pai com os filhos, e diz aos filhos, olha, vocês vão sair, mas vocês vão por ali. Porque por aquele caminho é o melhor para a vossa segurança, para vocês aprenderem isto, aquilo e aquilo outro. Está bem, paizinho. Mal saia fora da porta. 2 dizem assim, bem, nós vamos por aqui, porque o paizinho disse para nós irmos por aqui. Os outros 3, não, por aí não, nós queremos ir descobrir o mundo. Nós queremos ir descobrir. E vão para o outro lado. Ora bem, quando chegam, têm que prestar contas. Então, como é que se passou o dia? Nós fomos por ali. Nós fomos por acolá. Os senhores acham que o pai vai ter a mesma reação perante os filhos? Não vai. Ora bem, então vai uma segunda lição, uma terceira lição. E há uns que aprendem mais facilmente e outros menos. Porquê? E ambos, reparem que ambos fazem parte do livre-arbítrio. Ninguém está sujeito e obrigado. Fazem ambos, usam todos o livre-arbítrio. Só que 2 usaram o seu livre-arbítrio para o bem e 3 usaram-no para o mal. Então, em concordância com a ação, com a medida que tomaram, são assim premiados. As necessidades passam a ser outras para uns e para outros. As consequências serão diferentes. É o que ocorre connosco. Ora, então, a dor é a companheira, a amiga que nos ajuda a mudar o sentido da nossa vida. De forma a encontrarmos, a aprendermos a agir em conformidade com as orientações divinas. E depois diz aqui, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai espíritos melhores para junto do sofredor.
que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Então, muitos espíritos que desencarnam, muitas criaturas que desencarnam, são atraídas por questões de sintonia para lugares melhores, mais saudáveis, ou para lugares mais infelizes, em função da sintonia e méritos de cada um. Portanto, não há confusões do outro lado, não há enganos. E acontece que aqueles que são levados para as zonas infernais, para as zonas de maior sofrimento, aí permanecem, mas não estão desamparados. É aquele lugar a que têm direito pelas escolhas que fizeram. E, portanto, o padrão vibratório está em concordância com essas regiões em que os espíritos se reúnem para edificar o meio em que pretendem viver e de acordo com essas condições, ou seja, de acordo com os seus pendores, com os seus desejos. Mas isso não significa que os espíritos estejam abandonados. A ideia da eternidade no inferno não existe. O inferno é a criação do espírito, isto é o seu estado íntimo, o estado do espírito perturbado. E a ideia que ficou é que esse lugar era para onde iam todos os espíritos, todas as criaturas que não fossem boas e que estivessem e seriam relegadas eternamente para aquele local. Não é verdade, porque está em contradição com os atributos de Deus, com a sua perfeição em grau absoluto. Ora, esses espíritos não estão de todo abandonados. Não estão de todos abandonados. E logo que os primeiros sinais de arrependimento, o desejo de se retirarem ou de saírem desse local, aciona logo umas campainhas, passa a expressão, nos planos mais elevados, porque todos nós fazemos parte de grupos que são liderados por espíritos mais evoluídos. E esses espíritos têm que responder perante outros superiores. E assim, hierarquicamente, temos, portanto, ou melhor, estamos permanentemente sob a vigilância de espíritos superiores, que nos auxiliam em concordância com a nossa vontade e respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, as minhas opções foram menos boas, há consequências. E embora essas consequências sejam dolorosas, não estamos de todo abandonados. Ora, logo que o arrependimento se instala, os espíritos são resgatados. Movimentam-se os espíritos socorristas para resgatar os infelizes dessas regiões. Nós podemos auxiliar, através da oração, a esses espíritos a mudar a sua visão da vida, os seus pendores, os seus objetivos. Quer dizer, estamos a oferecer uma alternativa àquilo que é o seu quadro dominante. Porque às vezes a criatura também toma consciência do erro cometido e, julgando pela formação e cultura de que Deus é castigador, é um tirano, e que, portanto, o inferno, ele está no inferno e dali já não sai mais, porque foi o que ele aprendeu. Ali é o inferno, acabou, já não sai daqui. E ele está fechado sobre si próprio. Não acredita que possa ter possibilidades de abandonar o local. As nossas orações em favor dos que sofrem têm também esse condão, que é apoiar, estimular a criatura a abrir a alma para uma alternativa oposta àquela em que ele vive no momento. Portanto, devemos sim orar aos espíritos, devemos sim pedir pelos espíritos sofredores, porque é também uma ação caritativa aquilo que fazemos, a oração intercessória. E é preciso percebermos que, dizíamos há pouco, que a oração pode às vezes ficar a ideia de que ela é inócua, que são palavras. Não é verdade. Elas, se forem de facto proferidas com sinceridade e desejo de fazer o bem, isso motiva-nos a criação, a geração de energia que é projetada pela nossa vontade. É o mesmo que acontece aqui deste lado. E vamos usar a imagem gráfica para percebermos. Quando alguém
que nos preocupa pelo seu estado de saúde ou por outras razões, mas que nos preocupam, o que é que nós fazemos? Deslocamos-nos ou telefonamos. Dizer, olha, dar apoio, não se deixe abater, tenha coragem, faça isto, faça aquilo, vá ao médico. Bem, ora bem, a oração tem esse condão. Nós somos espíritos. Então, o espírito desloca-se para onde quer e mesmo que não o possa fazer, a sua mente, o seu pensamento, transporta para junto do nosso alvo, do nosso afeto ou do nosso desafeto, aquilo que é o nosso desejo. E quando estamos a orar, e embora estejamos aqui, a projeção do nosso pensamento cria junto ao doente a nossa imagem. Portanto, ele está a ver, o Espírito está-nos a ver e sabe que somos nós que estamos a orar por ele. Sempre. Porquê? Porque é a projeção da nossa vontade, da nossa imagem através do pensamento. Então, o pensamento é uma força criadora. Uma força criadora. E quando nós desejamos o bem, contribuir para o bem-estar daqueles que passam por alguma dificuldade, então os nossos melhores sentimentos são levados a essas pessoas, a esses espíritos, envolvendo-os com os nossos melhores sentimentos. É uma ação terapêutica e caritativa. Então isto significa que nem a morte nos separa. Nós estamos sempre próximos uns dos outros, sempre que o queiramos, usando as nossas forças mentais, o nosso poder mental, a nossa vontade em fazer o bem. Estamos a compreender? É por essa razão que muitas das vezes, nós mesmo durante o sono, somos visitados por familiares, por amigos, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Portanto, essas experiências foram já realizadas e encontram-se registadas no livro dos médiuns. Kardec experienciou e detectou o encontro entre pessoas, durante o sono, entre pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Estão-me a compreender? Porquê? Porque aquilo que entra em ação é o espírito e a sua vontade, a sua força criadora. E por isso o corpo é só um invólucro que reveste temporariamente o espírito, mas este não perde de todo a sua liberdade em agir junto dos que sofrem. Portanto, ter a convicção, é importante, ter a convicção de que assim age o espírito e essa força poderosa, que é a nossa vontade, é fundamental para darmos sustentabilidade à nossa oração. Porque senão são palavras ocas. Se nós não acreditarmos nesta realidade, são palavras ocas que esvoaçam sem qualquer orientação. Então, é importante conhecermos para que quando estivermos a orar, o nosso pensamento siga em direção a este ou aquele alvo, se quisermos, aqui no caso, pensando em alguém em particular. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornaríeis culpados se não fizessem o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Portanto, é só para ficarmos com a ideia de que, de facto, nós temos esse recurso, essa força interior que devemos aproveitar, de que devemos fazer uso. Na questão 665, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho. Muito bem. E respondem os Espíritos: aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação indica ao homem que deve empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos outros homens, sem haver entrado em minúcias quanto à forma de agir, de atingir esse fim. O próprio Cristo ensinou, resumindo aquilo que é o essencial, na oração dominical. A oração? Dominical. Não. E da segunda-feira também. E da segunda-feira. Não é só dominical.
Mas percebi, Francisco. Pai Nosso. Eu vou contar as pessoas. Só responderam 3. Devem estar aqui umas 70 pessoas. Quer dizer que as outras 67 não sabem. É o Pai Nosso. Não foi o Pai Nosso que ele ensinou? Foi. Muito bem. Então, se foi o Pai Nosso, foi para certificar como devíamos fazer de forma singela e usar os nossos recursos. Não é verdade? Muito bem. Quando ele se encontrou com o centurião romano e que disse assim: ai, que o teu servo está curado. Ora, ele age por vontade. É a vontade dele. E neste caso, porque a sua vontade é soberana, ele agiu de pronto. E porque tinha competências para isso. O que nós estamos a fazer, à dimensão de cada um, é auxiliar o outro nas suas condições, nas suas precárias condições. Então, contribuímos e devemos contribuir de forma consciente e propositada de auxiliarmos o próximo através das nossas orações. A oração feita de acordo com estes preceitos é também a anulação do egoísmo. É a anulação do egoísmo. Quer dizer, tornamo-nos fraternos e universais para com a própria criação. Orando não só por nós, pelos próximos, pelos nossos próximos, mas também por aqueles que desconhecemos e que são necessitados. Portanto, é um conceito universal de solidariedade, um testemunho universal de solidariedade que nos é requisitado. E, portanto, a ideia de que não está expressamente explicado no Evangelho a questão da oração, mas Jesus não deixou de o estimular. Porquê? Porque é a ação da nossa vontade e das nossas virtudes, que é a vontade de fazer o bem junto do outro, auxiliar o próximo. Então, a oração serve quando estamos à distância para auxiliarmos. Da mesma forma, quando estamos presentes, nós podemos conversar, auxiliar aqui ou acolá, dando esta ou aquela orientação, estimulando, acompanhando, por aí adiante. Estamos a compreender. E agora vejam, está aqui um espírito que está a falar, a usar dos recursos que tem para se comunicar com outros espíritos que estão encarnados também. Mas se eu quiser falar para os espíritos que estão aqui desencarnados, eu não preciso falar. Basta-me pensar, porque eles captam o meu pensamento. Estão-me a compreender? Então, quer no plano físico, quer no plano espiritual, o espírito é o mesmo. Usa recursos diferentes face às circunstâncias em que se encontram. Estamos a compreender? Então, a questão de fundo é: eu quero fazer o bem, quero auxiliar os outros? Sim. Então, vou usar os recursos, a linguagem, a verbalização dos meus desejos, ou então através do pensamento. Através do pensamento, eu projeto a minha vontade. É a ação caritativa nos dois planos da vida, em concordância com as circunstâncias em que me encontro. Estamos a compreender? Muito bem. Se é certo que nada pode fazer para que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, portanto, esta é a questão de fundo. Ai meu Deus, eu não quero que... Ajuda-me a afastar esta dor que sinto. Não, ajuda-me a compreender. A dor é sempre um sinal. Sempre um sinal. Que nós devemos habituar-nos a interpretar. Devemos habituar a interpretar. Ora, e ela é a consequência de alguma ação menos boa que tenhamos tomado. No presente ou numa vida pretérita. Mas é um sinal de que alguma coisa precisa de ser mudada. Não é verdade? Quando vamos fazer análise, se os níveis de colesterol estão altos, qual é o sinal? É continuar na mesma. Então, temos que agir em conformidade para reduzir os níveis de colesterol. Senão, estamos sujeitos às consequências.
Ora, aqui é exatamente a mesma coisa. As análises que nós fazemos à dor que sentimos, ao incómodo que sentimos, entre comas, o colesterol espiritual está muito alto. Então nós temos que aplicar a terapia adequada para reduzir os níveis, anulá-lo e superar essas circunstâncias. Esse é o sinal da dor. É a função da dor. E depois cabe-nos, pela inteligência, perceber e adotar medidas terapêuticas. Portanto, não vai haver alterações do que está instituído se o prevaricador não estiver nessa disposição. Não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira a afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para suavizar-lhe o sofrimento e consolá-lo. Ora, se o pensamento, nós não nos transportássemos, melhor dizendo, através do pensamento, para junto de um espírito desencarnado, como é que ele saberia que estava a ser alvo do nosso interesse, das nossas orações? É porque ele nos identifica e recebe essas orações, o efeito das nossas orações e das nossas preocupações, e ele sente-se consolado e estimulado a mudar a sua onda mental, que é fundamental para a alteração do seu quadro de saúde. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, só então é socorrido. Recordam-se, dissemos há pouco, sempre que alguém do outro lado, ou deste, mesmo que encarnado, pretenda mudar a sua forma de vida, as suas ações, tudo logo chega um sinal do lado de lá. Agora nós temos umas câmaras de vigilância lá, até já tem um telemóvel. Eles também devem ter lá até telemóvel. Portanto, toca a sineta e dá logo conta. Olha, ali naquela região está fulano, está lá o Alexandre, ele já está a dar sinais de arrependimento. Temos que organizar uma excursão de trabalho para o resgatar da região onde está. E tudo logo se dinamiza para esse objetivo. Portanto, estamos todos unidos no programa de reabilitação. E pode a nossa permanência nas regiões inferiores pode demorar dias, semanas, meses, anos, séculos, porque o nosso livre-arbítrio assim o determina. Estamos a compreender? O nosso livre-arbítrio assim o determina. Então, há espíritos que estão convencidos que já não saem de lá, porque já lá estão há muito tempo, mas a verdade é que também não mudam a sua forma de pensar, o seu desejo de alterar as circunstâncias. Então, para eles, o que ouviam dizer de que Deus era um tirano e que estavam remetidos para o inferno eternamente, é tudo um logro. Porque Deus é absolutamente perfeito em todos os seus atributos. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Portanto, as nossas orações sempre terão os seus efeitos junto da pessoa, do espírito para quem a dirigimos. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma foi-lhe útil. E, portanto, se a nossa insistência se mantiver, o nosso interesse, a nossa insistência, naturalmente que ele dia virá em que se sentirá motivado. E há um detalhe muito interessante que nós já podemos colocar aqui para nós. Há alguém aqui que se sinta ou que sinta menos bem pelo facto de ser feliz? Perceberam a pergunta? Agora eu vou fazer a outra. E há quem se sinta mal por se sentir infeliz? Parece-me que há quem goste. Não? Não? E porquê? Porquê? É a questão de fundo.
que nós não fomos feitos para sermos infelizes. É para sermos felizes. A vida criada por Deus, ela assenta no amor mais profundo e eterno. Tudo que contrarie esse princípio, essa realidade, é da nossa responsabilidade. Da nossa exclusiva responsabilidade. Porque somos criaturas inteligentes, somos dotados de livre-arbítrio e as nossas opções são como da ovelha da parábola do Evangelho, que foge dos olhos da vigilância do pastor porque vai à procura das fantasias do pasto verde. É o que acontece connosco também. Então, reparem, ninguém se sente feliz por ser infeliz. Ora, o que acontece na espiritualidade é que cansamo-nos de ser infelizes. Cansamo-nos. E quando nos cansamos, é aí que se abrem as portas e começamos a perguntar. Por exemplo, a minha mãe falava-me muito de Deus. Será que Deus existe? Ela dizia-me sempre para eu orar. E será que isso tem algum efeito? Quer dizer, aquilo que aparentemente não teve qualquer efeito em determinada fase da nossa vida, ficaram as sementes que estão agora a germinar em determinadas circunstâncias. Não gostaríamos que essas circunstâncias difíceis se tivessem prolongado por N tempo. Mas o Espírito usou o seu livre-arbítrio daquela forma e nós temos que respeitar. Mas a semente que lá atrás foi lançada pela mãezinha não se perdeu de todo, porque está plantada na alma, nas memórias, e não pode alijar-se delas. Não pode alijar-se delas. E porquê? Porque são memórias felizes. E então o espírito começa a cogitar. Será que Deus existe porque está cansado? Infeliz? Será que Deus existe? Cansado de ser infeliz? Será que Deus existe? Será que Deus... E começam estes questionamentos. Deixa-me experimentar. Então, veja-se que as mais simples ações nesse capítulo sempre são sementes que germinarão mais cedo ou mais tarde. E não há criatura nenhuma, por mais rebelde que seja, que se furte a essa realidade. Então, a ação no bem, quer seja enquanto na vida física, quer seja na vida espiritual, através da prece, ela terá sempre um efeito útil. Digamos que vai desatar nós que se encontram atados e a criar dificuldades ao espírito. Então, como nós não fomos criados para sermos infelizes, a infelicidade cansa. A infelicidade cansa. Então, a felicidade, o bem-estar, é dinâmico e progressivo. Quer dizer, nós estamos fadados a sermos cada vez mais felizes como reflexo do nosso estado evolutivo. Isto é, quanto mais trabalhamos pela nossa evolução, pelo nosso aperfeiçoamento, maior é o reflexo das condições felizes que jazem em nós, porque somos uma força divina. E essa força é repleta de felicidade e bem-estar. Daí resulta necessariamente da sua parte um sentimento de gratidão e afeto por quem lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá em ambos, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Olha que interessante aqui esta frase, este parágrafo. Em consequência, crescerá em ambos, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Então, significa que os nossos afetos, ou melhor, os nossos desafetos, são nossos irmãos e que o desencontro de opiniões é simplesmente temporário diante da eternidade da vida. Então o dia chegará em que nós nos sentamos frente a frente, olhos nos olhos, a conversar e a acertar os elementos finais para que a relação se consolide. Então significa que as nossas orações
servem também para fazer crescer entre nós e os nossos desafetos o amor que o Cristo recomendava aos homens. Estamos irremediavelmente destinados ao reencontro. Então, se puder evitar, já sei que não há, mas se puderem evitar eventuais adversários ou desafetos, evite-se. E se eventualmente eles surgiram, nunca desejar o mal, nem manter uma atitude ou um pensamento assintoso, mas estar sempre disponível para o reencontro, já que nós estamos destinados a este reencontro. Se não for aqui, é do lado lá. Porquê? Porque nós fazemos parte do espírito universal, do bem, do amor, entre todos. Estamos a compreender? Portanto, não guarde rancores. Não guarde rancores. Evite a todo custo que isso aconteça. Porque o rancor é ainda reflexo do orgulho e do egoísmo. Então, se eu vou estar lá mais adiante a ter que acertar contas com os meus adversários e eles comigo, então não vale a pena. Para que é que eu vou estar a perder tempo agora? É que se houvesse benefícios nessa relação infeliz, mas não há benefícios. Antes, pelo contrário, é só prejuízo. E depois vamos ter que acertar contas lá mais à frente. Está certo? Portanto, é o nosso destino. Trabalharmos para o bem. Criar esse espírito universal. Ambos, pois, fizeram-se assim obedientes à lei de amor e união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do espírito. É para isso que nós estamos a trabalhar. E reparem que de forma singela em todos estes passos que nós damos, aparentemente curtos e insignificantes, nós já estamos a concorrer para o objetivo e finalidade do Espírito, que é a colaboração com Deus na sua obra. Ora, é o nosso destino. É o nosso destino. Não podemos evitar. Faz parte das leis divinas. Então, temos que nos preparar o melhor possível e conscientes dessa realidade, criar as melhores condições para evitar atrasos, demoras. Porque para chegar aqui, nós estamos obrigados. Agora, demorar mais tempo ou menos tempo, depende do nosso livre-arbítrio. E se o livre-arbítrio não for, enfim, não proporcionar as melhores opções, então já sabemos que o que vai acontecer, vai nos aparecer uma amiga no caminho, que é a dor, que é para nos levar outra vez para o aprisco. Estão-me a entender? Mas o objetivo final do Espírito aqui está, que é trabalhar para esse fim. Na questão 666, pode orar-se aos Espíritos, olha que aos Espíritos de forma geral. E a resposta. Pode orar-se aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores da sua vontade. Reparem que ele diz aqui, pode orar-se aos bons espíritos. Porquê? E não aos espíritos em geral. Porque nós podemos orar por todos, como é evidente. Mas, quando se pressupõe aqui, ou quando se diz aqui, pode orar-se aos bons espíritos, é porque nós estamos a pedir auxílio, amparo. E estes são os que estão habilitados e instruídos, têm competência para socorrer. Ora, quem são esses? Desde logo, os nossos guias espirituais, os espíritos tutelares. E depois, outros que são espíritos evoluídos e que são alvo da nossa adoração, da nossa fé, da nossa compreensão, por aí adiante. Mas acontece muitas das vezes que nós, por ignorância, como é evidente, equiparamos estes àqueles que são os nossos familiares, quer dizer, a criatura mais comum. Ora, a criatura mais comum não está em condições de poder atender às nossas necessidades. Não tem competências, não tem conhecimentos e não está investido dessas orientações e dessas condições. E como tal,
a nossa rogativa, que é sempre de pedir auxílio e porque estamos aflitos, quem não pode atender de forma direta, como é que se sentirá também? Por falta de competências. Fica aflito. Exatamente. Fica aflito porque não pode ajudar. Ora, é mais o alvo necessário que a nossa oração que seja intercessória a favor desses espíritos. Porque a julgativa, aquilo que nós devemos pedir, saúde, que nos amparem, que nos inspirem, são estes os bons espíritos. Porque os outros são tão necessitados como nós. Porque pelo facto de nós morrermos, não significa que tenhamos logo um diploma de espíritos muito elevados. Não. A evolução dá-se de forma paulatina. Ora, então, a nossa oração aos espíritos que nos são próximos, aos nossos afetos, devem ser, sim, de amparo, de estímulo. E porquê? Porque nós aqui espíritas, que estudamos e conhecemos esta realidade, já temos consciência destes detalhes e, portanto, estamos a contribuir. Estamos a contribuir. É evidente que se outras pessoas fora do contexto assim pensam, temos que respeitar, como é evidente, a sua forma, a sua visão da vida. Mas nós espíritas, dados os conhecimentos que temos, dá maior amplitude, maior conhecimento à realidade espiritual. Então, nós devemos, sim, contribuir para o melhor para aqueles que já partiram. Mas não devemos exigir deles aquilo que eles não têm condições de fazer. Porquê? Porque a passagem, e até se ter alguma noção da realidade, ela varia de acordo com o estatuto de cada um. Vocês recordam-se, para quem já viu esse filme, o filme, não sei se são os Mensageiros, que foi publicado lançado no Brasil, com base numa obra do André Luiz. Numa comunidade havia um grupo de pessoas desencarnadas a conviverem com outros desencarnados, mas que não tinham consciência da realidade em que se encontravam aí. Portanto, por mérito, já tinham sido resgatados e já estavam em ação terapêutica nessa comunidade. Mas o conhecimento real da sua situação, leia-se, desencarnados, ainda não o tinham. E porquê? Porque os benfeitores podiam chegar e dizer assim, olha, você já morreu. Ele morreu outra vez. E, portanto, tinha que respeitar a liberdade dele. E ele vai, aos poucos, vai descobrindo. Isto é diferente. Eu não conheço. Aconteceu. O que é que aconteceu? Olha, eu reparei nisto, ou reparei naquilo. Explique-me o que é que está a acontecer. Quer dizer, os responsáveis pela comunidade respeitavam o livre-arbítrio e as condições de cada um. E repare-se que o desconhecimento espiritual não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Estão-me a compreender? Então, nós podemos ter pessoas de excelente caráter, mas que têm desconhecimento desta realidade. E muitos estão ainda sob a influência da sua cultura e da sua fé religiosa. Então, os benfeitores respeitam isso, porque aquilo que marca do lado de lá, marca a diferença, não é opção religiosa, não é fé religiosa. É o mérito de cada um. E é o que acontecia aí. Esses espíritos já estavam integrados na comunidade, mas viviam como se estivessem encarnados. E estavam à espera de uma oportunidade para prosseguirem a sua vida. Não podiam sair dali, como é evidente, mas viviam ali. Não sei o que é que me aconteceu, estou nisso. Olha, deixa estar, pronto. Os benfeitores respeitavam essa condição. Ora, veja-se que, orando para estas figuras, para estes espíritos, eles não têm condições nem competências para socorrer. Então, ficam aflitos. Estão-me a compreender? Ora, na posse destes conhecimentos, nós temos maiores competências para auxiliar a todos. Então, para que tenhamos noção do que ocorre, qual é a dinâmica na vida espiritual. E os bons espíritos são estes que estão, de facto, investidos para nos auxiliarem. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado. O poder deles, dos bons espíritos, que tenham alcançado. E flui sempre do Senhor, sem cuja permissão nada se realiza.
Portanto, mesmo que eu tenha vontade de levantar as circunstâncias em que se encontra o meu ente querido, o meu tutelado, porque passa dificuldades, eu posso não ter competências para isso, para alterar. E eu tenho que responder, reparem, o meu guia espiritual só tem competências até determinado ponto. Daí para cima, ele tem que consultar aquele outro responsável dele, que esse ainda tem melhores competências que ele. E chega lá e vai com o dossiê. Leva o dossiê debaixo do braço e chega lá e diz: venho aqui pedir, estou aqui em dúvidas relativamente ao meu tutelado. Ele chora, salta, grita, pede. Eu já estou exasperado porque não consigo atender, estou com dúvidas. O senhor, o que é que me aconselha a fazer? Qual é... Aquilo é como aqueles livros antigamente da contabilidade, da mercearia, na coluna do deve e na outra do haver. Ora bem, então, sim senhor, qual foi o compromisso que ele teve na última encarnação, que assumiu? Foi este, assim, os traços gerais. Muito bem. Então, que progressos é que já houve? Bem, ele aqui, de vez em quando, paga. Muito bem. E depois tem este. E então, como é que ele está a reagir? Não sei e tal. Muito bem. E então, e aqui? Aqui ele já está melhorzinho. Bom, mas no cômputo geral, afinal, que conquistas é que ele já realizou? E o que é que está por realizar? Bem, por realizar, só para termos uma ideia da conversa, por realizar das 10 que levou, ainda estão 8 por realizar. Então, e quantas já realizou? 2? Não, então, não está. O senhor acha que está em condições de se alterar o curso dos acontecimentos? É que ele grita, ele canta, ele ora, ele faz isto e aquilo. Pois é, mas deixe-o continuar porque está a ver que ele não tem aprendido bem as lições. Pronto. E o meu benfeitor fecha o dossiê e vem-se embora. E o tutelado continua exatamente na mesma. E o que é que ele viu, o meu protetor, o meu anjo, o meu guia espiritual? Olha, meu filho, tens que te esforçar mais. Temos-te dado apoio, temos feito isto, temos feito aquilo, temos feito aquilo outro. Tu tens vindo aqui, nós temos conversado, temos para te dar ajuda. Mas eu não quero, Mas não tens tido ajuda, então aproveita. Porque senão ficas entregue a ti próprio. E àqueles com quem te afinas. Estás a compreender? Bem, estou, não tenho outro motivo, mas estou. Muito bem. E é assim que acontece. É por isso que aqui diz que a superioridade que tenho alcançado e flui sempre do Senhor, sem cuja permissão nada se realiza. Estão a compreender? Então não basta só orar, não basta só gritar, desesperar. Tudo bem. O nosso benfeitor espiritual também se compadece connosco, mas tem que ir a despacho lá mais para cima para que se cumpra a lei de causa e efeito da justiça. Porquê? Porque antes de reencarnar eu comprometi-me com a coluna do deve. Eu chego lá, isto é num instante. E isto? Isso eu não tenho de cuidar. Não, isso eu não tenho dúvidas. Eu, num instante, isto é meia dúzia de anos, eu tenho a coisa resolvida. E aquilo? É a mesma coisa. Pronto, então está bem. Então agora assina aqui por baixo. Ele assina, depois põe lá o selo branco. Agora você vai. E aquilo é sagrado. Aquilo é sagrado. Ele comprometeu-se. E ele só vem passar por aquilo porque são as suas necessidades evolutivas, as suas dívidas para com a lei divina. Ele comprometeu-se, assinou o selo branco e aí vai ele. Então, não é permitido alterar estas condições desde que não haja, e sempre que haja de facto progresso, o nosso programa é revisto. O nosso guia espiritual chega lá acima, vai ao mesmo, ao chefe dele, diz: olha, fulano, Alexandre, tem feito um esforço. Sim, senhor. E lá vai ele fazer o balanço. Então, o que é que, entre os compromissos que assumiu e aquilo que realizou até ao momento, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que dos 10, ele já realizou 8. Ainda há 2 por fazer. Muito bem. Então,
Essas estão consolidadas. Estão, sim senhor, não tem dúvida nenhuma. Ele está a fazer algum esforço agora para superar estas alíneas aqui. Não? Muito bem. Então, vamos aliviar o quadro. Se assim é, libertá-lo dessa pressão que tem. E então, a nossa vida começa a acalmar. Começa a entrar, como costumamos dizer, no carris. Não é? E porquê? Houve alguma alteração às leis divinas? Não. Nós é que trabalhamos para merecer aquele alívio. E tudo se realiza em concordância com o nosso esforço. Estão a compreender? Então, já aqui dissemos várias vezes, está aí nos livros, da criatura que no Brasil, que era espírita, ficou um dia sem um dedo. E depois os companheiros reclamaram aos benfeitores espirituais. Sim, senhor. E era o melhor deles todos. Era o melhor deles todos. Eles reconheciam os companheiros de grupo. Mas nesta vida ele estava para vir a experiência para ficar sem um braço. Mas dado o trabalho, já a evolução que ele gerou, então o programa foi alterado para ficar só sem um dedo. E ninguém precisou de dizer nada. Quer dizer, os próprios benfeitores espirituais reviram o programa e alteraram o quadro das experiências. Então, digamos que a misericórdia divina não está à espera, não aguarda pelas nossas reclamações. Nós podemos fazer, mas eles não aguardam por isso. Porque ela é, de facto, infinitamente misericordiosa e boa. Muito bem. Alguma dúvida? Não há dúvida. Nenhuma. Podemos ir para teste para a semana? Não podemos? Vai ser bonito, sim senhor. Só positiva. Então, nós vamos... Agora, já que falamos hoje depressa, vamos fazer aqui um final propondo que cada um de nós quisemos... Infelizmente o sistema está avariado, não há transmissão de som do computador, mas vamos fazer os possíveis para não querer deixar, uma vez que a ideia enquadrada na questão da oração, vamos pedir que cada um de nós se lembre de alguém de quem tem saudades, encarnado ou desencarnado, e que gostaria de ter neste momento, próximo de si, envolto num abraço. Portanto, deixar fluir as melhores memórias de saudade do ente querido ou dos entes queridos que partiram e com quem nós gostaríamos, neste momento, de partilhar especialmente este curso final da nossa tarefa. Em simultâneo, vamos deixar fluir uma canção, uma interpretação de Franz Schubert, o compositor austríaco, cujo título é Serenade. São dois instrumentos que dialogam entre si, piano e violoncelo. Vamos nos deixar envolver recordando os nossos entes queridos. Volto a dizer, encarnados ou desencarnados, para nos prepararmos para a oração final. E deixar fluir da nossa intimidade os melhores sentimentos, as melhores vibrações. E verão como nós aqui teremos, nesta nota final, uma explosão de alegria e de emoções extraordinária, com a colaboração de todos. Então, vamos...
ainda pelas doces vibrações que fluem da intimidade da nossa alma. Agradecemos a Deus e a Jesus o amparo recebido. Agradecemos o reencontro com os nossos afetos, cujas memórias gratificantes, felizes, guardamos para sempre na intimidade da alma. Para todos eles segue o nosso testemunho de solidariedade, de amor, de gratidão pela amizade, pelo afeto, pelo amor que nos dedicaram. Mas também àqueles, aos órfãos, que se sentem tristes, solitários, abandonados. A esses, aconchegamos-nos ao nosso peito, como irmãos nossos, pedras preciosas que agasalhamos na alma e a quem desejamos, rogando a Deus amparo para as suas vidas, com a certeza de que todos prosseguimos acompanhados pela misericórdia infinita de Deus. Por isso, sintam-se também igualmente amparados e no centro das nossas atenções, das nossas preocupações. Pai querido, pedimos licença para o encerramento da tarefa da manhã, agradecendo-vos todo o amparo recebido. Muito obrigado, Senhor.